Olá, meus queridos irmãos do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós mergulharmos nesta palavra e conhecermos a nossa posição, aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode tirar. Amém? Meus amados, hoje nós vamos mergulhar aqui mais profundo aqui nesta palavra. Põe os seus aparelhos de mergulho, porque nós vamos mergulhar hoje profundamente. Compartilhe essa palavra nas suas redes sociais, para que assim como eu vivia, talvez você ainda vive ou viveu, né? Necessitado de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem braganho, uma palavra sem mistura, da qual hoje vai ser servida para mim e para todos nós que vamos estar nesta sala aqui, espiritual, você daí e eu de cá, e juntos, nós todos juntos, nós formamos a igreja de Cristo, a igreja espiritual, aonde estiver, como a palavra mesmo diz, aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. Amém? Então, meus amados, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva neste canal no YouTube, lá dê um like nesse canal para quando eu soltar novo vídeo lá, você seja notificado. E assim esse canal vai crescer, o YouTube vai entender que esse vídeo ele precisa ser alcançado por outras pessoas, assim, carentes de uma palavra fiel e verdadeira, como nós estamos. Amém, meus amados? Então, meus amados, vamos adentrar no nosso estudo, né? Vamos começar a nossa homilia. Bem, como todos sabem, todas as nossas pregações têm um tema. O tema da nosso estudo de hoje é a ignorância do entendimento. A ignorância do entendimento. E para você acompanhar comigo, para que ninguém depois venha dizer que está falando heresia, porque está lá, não sei por que, mas lá. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, principalmente se você for um crente que ainda frequenta uma chamada igreja. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia para você entender junto comigo. Porque a palavra de Deus, meus amados, ela não é uma coisa que possa se interpretar, né? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Quando uma coisa é verdade, ela é verdade em todas as bocas. Amém? Por exemplo, se eu falar que isso aqui é uma taça com água, é uma taça com água. Ela pode ser outra coisa? Não. É uma taça com água. Então, meus amados, a palavra de Deus ela não pode ser interpretada da maneira que a pessoa quer. Disse o próprio Pedro, disse nas suas epístolas, que a profecia ela não é de interpretação particular, né? Como nós vemos aí dentro dessas igrejas aí, a pessoa interpreta a palavra do jeito que ela quer, e ali ela forma uma igreja. É por isso, meus amados, você vê a quantidade de igreja, chamada igreja, que não é igreja, é açapão, né? Que tem por aí. Por quê? Porque cada um interpreta de um jeito e cada um faz uma denominação do jeito que ele interpretou. Mas a palavra de Deus ela é verdadeira. É uma verdade, não pode ser interpretada. Então, o que nós vamos fazer hoje é ler a palavra de Deus. Amém? Então, e para nós começar, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 ao 19. Que diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também
anda os gentios. E o Paulo está falando aqui dos gentios não convertidos, né? Como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos, preste atenção, obscurecidos de entendimento. Quando uma pessoa ela anda com seu entendimento obscurecidos, ela não entende nada. Por mais que você se esforce, se esmerilhe para explicar para esta pessoa que ela está enganada, ela não aceite. Por quê? O entendimento dela está obscurecido, coberto, né? Obscurecido, alheios à vida de Deus, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Então a pessoa, nós pregadores pregamos o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo, nós se esmerilhamos, se esforçamos de tal maneira para explicar para essas pessoas que elas estão enganadas e que esse engano, ele não vem. Se eu ler o 19, nós vamos ler até o 19. Se eu ler o 19, vive pela dureza do seu coração. 19, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, Esses crentes que se entregam o que o pastor fala. O crente, ele não lê a Bíblia, ele acompanha o que o pastor fala. O pastor falou, está falado, não importa o que está escrito ou não. Porque a campanha está escrito na Bíblia? Não está. E por que faz? Santa Ceia, tem isso escrito na Bíblia? Não tem. E por que faz? Né? São pessoas que são insensíveis, não estão insensíveis, e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, meus amados, a palavra de Deus ela é verdadeira. A pessoa não pode se entregar à falácia, coisas que não está escrito na Bíblia, como eu já expliquei, eu acabei de explicar. Santa Ceia não está escrito, o jejum está escrito na lei, porque tudo isso aqui, jejum tem escrito, mas é da lei. A lei teve seu fim no ano 70. Então, se os crentes lessem a Bíblia, né, o que está escrito, eles tinham o poder de confrontar os seus pastores. Mas eles, por falta de entendimento, com entendimento obscurecido, eles não têm como confrontar os pastores, os seus pastores. Porque o pastor já diz, quem é o anjo da igreja? Sou eu. E como é que o crente vai confrontar com ele, que ele não é anjo coisa nenhuma, se ele não tem o conhecimento da Bíblia? Que a velha lei acabou. O ministério que era ministrado por anjo era a lei de Moisés. Não é essa nova aliança. Então precisamos nós lermos a Bíblia com entendimento aberto, com entendimento bem claro. O crente não consegue ter seu entendimento clareado, iluminado, porque eles não servam o Cristo ressuscitado, o dono do Evangelho. Eles servem quem? A Moisés, a velha lei. Então, meus amados, é necessário que nós venhamos ter uma mente iluminada, né? Uma mente iluminada. E não deixar, porque esse negócio de... Eu fico pensando, e às vezes eu tenho até comentado com pessoas, o porquê que os crentes vivem assim, errante,
fora, totalmente fora do Evangelho de Cristo. Porque no passado, muitos anos, centenas e centenas de anos atrás, foi torcida a palavra de Deus. E tem um velho ditado que diz que uma mentira, de tanto ela ser contada, ela vira verdade. Então esta palavra de Deus, ela foi torcida há centenas, para não dizer milhares não, porque foi 2000 anos para cá, mas há mais de 1000 anos, há mais de 1500 anos, a palavra foi torcida. Aquela geração passou, as novas gerações que vieram já nasceram fraca, né? Já nasceram fraca, porque a geração que entendia que era errado, aquilo que se pregava na época era errado, que eles às vezes obedecia por conta era obrigado, que se você ler, se você assistir vídeo aí na internet dos imperadores romanos lá pelo ano 200, por isso que eu falo para vocês, há mais de 1500 anos, lá pelo ano 200 da era de Cristo, eles obrigavam o povo a blasfemar. Então, meus amados, essas pessoas que tinham um pouquinho de entendimento da realidade, da verdade de Deus, elas passaram, aquela geração passou, foram passando e vindo as novas gerações. As novas gerações já enfraquecidas na palavra, na verdade. Porque era assim, as gerações que entendiam um pouco morreram, as que nasceram já entenderam o que, meus amados? A metade. E já entendia pela metade. Aquela geração que entendia pela metade se foi também. Veio outras gerações que já foram entender o que? A mentira completa. Então, uma mentira de tanto ser pregada, de tanto ser falada, ser comentada, tem um ditado aí que diz que vira verdade. Por isso que hoje está assim a igreja chamada de Cristo totalmente errada, fora do Evangelho de Cristo. Elas pisam dizendo, não, nós estamos certos. Por quê? Tiraram daqui de uma palavra que foi torcida há mais de quase 2000 anos atrás. Onde a palavra hoje, para você entender esta palavra, você tem que ajuntar coisas que estão perdidas por aqui, considerando, observando e respeitando pontos e vírgulas, observando e considerando quem escreveu, para quem escreveu, né? Tudo isto, porque se prega hoje, esses cães hoje, prega isso aqui dentro das chamadas igrejas, como que fosse escrito essa madrugada. E a igreja fica perdida. Bem, abra sua Bíblia no 2 de Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3 e 4. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho, Paulo pregando aos Coríntios, né? Lá nos Coríntios, mas o nosso evangelho ainda, olha, meus amados, isso aqui, é por isso que eu acabei de falar para você, você tem que considerar pontos e vírgulas, quem escreveu, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, né? Porque Paulo está se pondo aqui no versículo 4, nós estamos começando, né, 3, Paulo está se pondo no meio, dizendo o nosso evangelho. Então ele está no meio. Isso aqui, esse livro foi escrito no ano 56 da era cristã. Então nós não podemos esquecer que esse evangelho não foi escrito nessa madrugada. E no ano 56, ele já estava pregando aos Coríntios, ó, o nosso evangelho está obscurecido. Isso no ano 56. Agora você imagina, todos esses anos passaram, essas gerações foram passando. Hoje estamos em 2023. Como é que ficou esta palavra? Hoje.
Por isso que hoje se prega mentira dentro das igrejas e eles acreditam. Mas se o nosso evangelho ainda, lá em 56, ainda está encoberto, ou seja, tem tipo um pano, você põe e cobriu ele para ninguém ver, ninguém está vendo. Está encoberto é para os que se perdem. É para os que se perdem. Como Paulo, para os que se perdem, se salvação eterna não se perde, porque já viemos salvos lá no céu. Quando o Espírito, Deus enviou esse Espírito que está em nós, já vem salvo com a garantia de voltar. Então, é lógico que não é os que se perdem dentro da religião. É os que se perdem nas religiões. Se perdem porque seguiram uma palavra torcida. E os anos passaram, hoje, do Evangelho mesmo de Cristo, não se tem nem 10% pregado pela igreja que se chama de Cristo. Não era para ter outro, não era para ter nenhuma mistura, porque Cristo não aceita mistura de outro. Porque se não precisasse do novo Evangelho, ele não tinha dado para Paulo. Tinha seguido o Evangelho de Moisés. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. É para os que se perdem. Que está encoberto. É para eles que está encoberto. Se perderam na religião, seguindo a lei de Moisés, esquecendo do sacrifício de Cristo, esquecendo do Evangelho de Cristo. 4. Nos quais, presta atenção, eu falei sobre isto, acho que se não me engano, domingo. Eu falei sobre o Deus deste mundo aqui, ó, versículo 4. No quais o Deus deste mundo, Deus, presta atenção, meus amados, você está lendo. Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo é os filhos. É os filhos de Deus. Nos quais o Deus deste século, olha a palavra aqui no singular, deste século. Que século, meus amados? Este século que nós estamos em 2023, ou lá no primeiro século que eles estavam vivendo aqui? No primeiro século que eles estavam vivendo aqui. E no primeiro século que eles estavam vivendo aqui, eu tenho um vídeo aí no YouTube explicando sobre esse Deus desse século que eles estavam vivendo aqui. Quem era o Deus desse século que ele estava vivendo aqui? Moisés. Se você vai ler o contexto desta palavra, você vai até o encontro de Moisés. Era Moisés o Deus daquele século que eles viviam. Era Moisés. Até foi domingo, eu li essa parte para vocês. Eu comentei essa parte com vocês. Quem era o Deus daquele mundo? Era Moisés. E Paulo está falando aqui, ó. Aqui no versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos crentes, dos incrédulos, né? O entendimento dos incrédulos. Os crentes dizem que foi o Satanás que cegou. Porque eles não têm entendimento, o entendimento dele, eles estão, a ignorância do entendimento deles leva a eles a crer, como foi ensinado há mais de 1.500 anos atrás, que o Deus do século, que para eles aqui foi escrito essa madrugada, o Deus deste século, né, que eles trazem tudo para o dia de hoje, mas o Deus desse século aqui já morreu, que era Moisés. O Deus desse século aqui era Moisés. Pode ler o contexto, você vai bater lá no Moisés. Cegou o entendimento dos incrédulos. Então, os crentes, o sistema religioso em peso, estão cegos
estão com o entendimento entenebrecido, né? Porque eles estão no Deus deste século aqui, ó, que cegou o entendimento daquele povo naquele tempo. Como o sistema religioso ainda está antes da cruz, porque eles trazem aqui no dia de hoje, diz que é o Deus desse século, mas está muito bem claro, é o Deus deste século. Que século? O século que eles estavam vivendo cegou o entendimento deles. E até hoje, esse povo vive com entendimento cego, entenebrecido, né? Porque não entende a palavra. Aí, com o entendimento desse cego, entenebrecido, se abre a igreja. Se abre a igreja. E faz tudo em nome de Deus. Pede dízimo em nome de Deus. Faz campanha em nome de Deus. Tudo isso é roubalheira. O Deus desse século, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhe não resplandeça, preste atenção, meus amados, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, se eu estou no Evangelho de Moisés, nas leis de Moisés, meu entendimento está entenebrecido, está obscurecido. A luz do Evangelho não chega. Não chega. Eu estou impedido, quando eu estou na lei de Moisés, eu fico impedido de enxergar essa luz, que é o Evangelho da glória de Cristo. Essa luz que é o Evangelho, ela não brilha na minha mente, no meu entendimento, ela não brilha, porque eu estou lá atrás. Eu estou num local onde não havia luz, porque a lei de Moisés era um ministério de morte, era um ministério de escuridão e morte e condenação. Por isso que você vê esses crentaiados aí, todos se condenando um ao outro. E condena até ao mundo inteiro. Porque eles vivem num ministério que não tem luz. A luz está onde? No Evangelho de Cristo, da glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus. No Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso que você vê que esses crentes não entendem nada de Evangelho. Abre igreja em nome de Evangelho, mas não entendem nada. Porque eles vão pregar a lei, na lei não existia luz. Para nós continuar, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 14. Quando, pois, os gentios, os gentios que não têm lei, preste atenção, os crentes na lei de Moisés, todo o sistema religioso na lei de Moisés, pregando dízimo, porque dá dinheiro, pregar dízimo dá dinheiro, pregando campanha, pregando jejum, pregando um monte, tudo isso aí dá um estágio de santidade, mas é coisas mortas que não servem mais, E os gentios aqui, que somos nós, a igreja de Cristo ela é composta pela maioria de gentios, que somos nós. Os crentes querem praticar coisa judaica. Então, tudo que é judaico tem dentro dessas igrejas evangélicas. É castiçal, é quipá,
Eu esqueci o nome daquela peça que põe aqui no peito, agora eu não lembro o nome dela. Mesa de propiciação, né? É um negócio desse aí. Jejum, bordão de Arão, então Arca da Aliança. Então todas essas parafernália judaica está onde? Dentro das igrejas evangélicas, de todas elas, sem tirar uma. Então você vê que não é igreja cristã, são igreja pagã. Porque isso aí nesse tempo dessas parafernália, ninguém era cristão, eram todos pagãos. Então os crentes praticando todas essas coisas pagãs e achando que são cristãos. Lemos o Romanos 14, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles mesmos, serve eles de lei para si mesmo, os gentios, da qual a igreja é composta de gentios, porque não sendo judeus é gentio, não tem para onde correr, para si mesmo. Em Hebreus ainda, Hebreus no capítulo 8, capítulo 8. Hebreus no capítulo 8, do 10 ao 13. Porque esta é a aliança, presta atenção, meus amados, no que é ser cristão. Porque esta é a aliança. Isso aqui, Paulo está escrevendo isso aqui, mas isso aqui, Paulo já está trazendo lá das profecias de Isaías, que já profetizava isso aqui. Porque esta é a aliança que firmarei, ou seja, não estava firmado ainda. O profeta Isaías, ele profetizou esta profecia. Paulo, já nos tempos de Paulo, há centenas e centenas de anos à frente, Paulo escreveu isso aqui de novo, né? Porque esta é a aliança que firmarei. Então, firmarei, a palavra firmarei é uma coisa que não está firmada ainda. No tempo de Paulo, Cristo já tinha ido na cruz, mas não tinha voltado. Esta palavra era para a volta. No caso, aconteceu no ano 70. Então, só depois do ano 70 é que essa aliança ia ser firmada na minha vida e na sua e de todos nós, na vida deles principalmente, né? Na vida deles principalmente. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, a parousia, os dias da parousia, né, de Jesus, com seu poder, né, do julgamento. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente não é mais páginas amarelas. Presta atenção, meus amados, presta atenção. Hoje, inclusive, só ter um pouquinho de paciência. Hoje eu recebi um zap de uma pessoa, de um amigo aí, que mandaram para ele também, já tinham mandado para ele, né? Ele passou para mim. E o rapaz, ele falou bastante sobre esse negócio de igreja, essas coisas, de dízimo. Ele falou bastante, ele não era crente, né? Ele começou a dizer que estava desacreditado, acreditou muito, mas já não acreditava mais, que agora ele está entendendo que não era para existir igreja, tal, falou um monte de coisa. O único erro que eu ouvi ele falando é que na mente, pelo que eu entendi, na mente dele, ele não era obrigado a ler isso aqui. Olha, meus amados,
O cristão ele não é obrigado a ler isso aqui. Porque isso aqui foi escrito para os judeus. Isso aqui foi escrito para os judeus. Até as cartas de Paulo, né, o que serve para nós hoje, se nós for passar na peneira, é uns 30% se chegar a isso. O resto é história. Então isso aqui é história. É um livro de história. É um livro de história. Quem não entender que isso aqui é um livro de história, vai viver eternamente enganado. Porque isso aqui é um livro de história. Coisas já cumpridas. Né? Se cumpriu tudo isso aqui. Então tudo isso aqui já se cumpriu. Então se já se cumpriu, é o quê? Um livro de história. Mas o problema é que os pastores, para enganar a igreja, traz isso para os dias de hoje, como se fosse escrito nesta madrugada, e prega na igreja, e faz a igreja fazer meta disso aqui para as suas vidas, fazer meta de história. Nós não podemos viver história. A igreja de Cristo, ela vive a realidade da vida, que é Cristo em nós, e nós em Cristo. Essa é a realidade. E isso, tem que entender isso aqui. Porque quando foi que aconteceu isso aqui? No ano 70. Então, nós não podemos pregar isso aqui como que fosse acontecer. Não, já aconteceu. Cristo em nós e nós em Cristo, e pronto. Paramos aonde? Nós estamos em Hebreus, né? 8, versículo 10. Do 10 vamos ler até o 13. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente. Não é mais em página amarela e não é mais em tábua de pedra. É na mente. É na mente. O evangelho do crente, o evangelho do cristão está na mente. Está na mente. É na nossa mente que Cristo ministra o evangelho dele. Cristo não precisa disso aqui. Isso aqui é obra de homem. Bíblia, a turma chama de sagrada, mas uma Bíblia toda mexida, adulterada. Então isso aqui, as palavras nós até consideramos, mas não podemos dizer que é um livro sagrado. Livro sagrado é esse que nós temos. Aqui, ninguém manipula. Aqui o povo manipula. O povo, os pastores, pegam dízimo, dizendo que dízimo é dinheiro. Mas na palavra, quando nós vamos ler a palavra, o dízimo não era dinheiro. O dízimo era mantimento. Era mantimento daquelas lavouras, preste atenção. Era mantimento de lavouras que os agricultores daquela época colhiam. Então, meus amados, nem sequer era todo mundo que se dava dízimo. Quem era que dava dízimo? Os agricultores, que pegavam 10% da sua colheita e levava para os levitas, né? Para os levitas sacerdotes. E quem trabalhava para os agricultores ia levar o quê? E quem era trabalhador desses agricultores? Levava o quê? Não levava nada, porque eles não tinham colheita. Agora, hoje em dia, se prega isso aqui, torce essa palavra, adultera a palavra, pega isso dentro da igreja, dizendo que dízimo é dinheiro, para toda a igreja. Toda criança tem pastor pregando, diz que você tem que dar dízimo até das crianças. Não, domingo você vai trazer uma oferta de cada família que você tiver dentro de casa, representando a idade de cada um. Aí entra criança, entra pai, entra avó, entra tudo. Por quê? Palavra manipulada. Então como é que eu posso manipular? Se isso aqui é sagrado, como é que eu posso manipular? Eu tenho que respeitá-la. Se a palavra é sagrada, então vamos respeitar. Dízimo era mantimento. Para aquela época,
Começou, se você tiver paciência, eu explico. Começou no tabernáculo, chegou ao templo, né? Todos os templos de Salomão e tudo, já foi derrubado dois, né? Bem, essa história, se você é um crente, você sabe que isso já aconteceu, né? Então, o dízimo, depois do tabernáculo, ele ficou servindo para quê? Para sustentar a estrutura do templo. Quando se fala em estrutura do templo, está se falando do quê? Hoje, trazendo para o dia de hoje, conta de água, conta de luz. Se naquele tempo tem algum funcionário, pagar o salário do funcionário, né? Sustentar os sacerdotes, certo? Esse era o dízimo que continuou. Chegou até lá em Israel, no tempo de Jesus, que existia o templo lá. Então, o dízimo era para estrutura, era servir para uma coisa estrutural do templo. No ano 70, Deus usou, Cristo Jesus usou a espada romana, o soldado romano, a tropa romana, derrubou o templo, mataram os sacerdotes, acabou com tudo. Acabou então o dízimo. Mas os pastores, junto com a própria igreja romana, não satisfeita, como era que eles iam sobreviver com o dinheiro dos outros, se não voltasse o dízimo, se não voltasse as ofertas, se não voltasse o sacrifício. É que nem eu falei no começo desse vídeo. A verdade que foi deixada para trás há mais de 1.500 anos e foram introduzindo mentiras. E uma mentira por muitos ser contada diz que viram a verdade. Aí hoje tem uma verdade, uma mentira verdade, né? Pregada dentro das igrejas. Por quê? Dá dinheiro. Se for pregar o Evangelho de Cristo, não tem dinheiro. Então vamos pregar as mentiras que acabou. Porque eu confesso, eu até confesso que isso aqui, o Velho Testamento, foi uma verdade. Mas até o tempo que durou. No ano 70 acabou. Então isso aqui não é mais verdade. Por isso que aqui no Evangelho, algumas passagens nós vemos a palavra da verdade que é o Evangelho. Então se o Evangelho de Cristo que é a palavra da verdade, e onde ficou o Evangelho de Moisés? O que é que pode ser chamado do Evangelho de Moisés? Mentira. Porque acabou. Os nossos pastores não entendem. Vamos ler, meus amados. Aqui nós temos algumas passagens, nosso tempo já avançou um pouco. Bem, estamos no versículo 10, né? Hebreus, capítulo 8, versículo 10, onde nós começamos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, que foi o dia da parousia, no ano 70, na casa do Senhor, na sua mente, imprimirei as minhas leis. Então as leis de Deus, que era 613 entre ordenanças, obrações e outras coisas mais, né? Ele acabou com tudo, deixou duas. Dessas 613, ficou duas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobrou isso só. Mas os crentes, os pais das igrejas trouxeram tudo de volta. As minhas leis. Também sobre o coração as escreverei. Você vê, meu amado, que não é mais em página amarela. Isso aqui não era nem para existir. Não é mais em páginas amarelas, não é em tábua de pedra. Também sobre o seu coração escreverei. E eu serei, não era ainda. Era depois do quê? No ano 70, depois da parousia, depois do julgamento. Serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. 11. Vamos ler até o 13. 11. E não ensinará. Você vê, eu não estou aqui ensinando ninguém. Não estou aqui ensinando ninguém. Eu estou lendo o que por muitas vezes talvez você já leu e não detectou essas coisas. Né? Só estou lendo, estou ensinando, porque se eu estivesse ensinando era alguma coisa que você não tinha acesso. Né? Você vai fazer um curso, né, seja ele qual for, então você não sabe nada daquele curso que você vai aprender. Então é preciso ter um professor para te ensinar. Por quê? Mas aqui não, aqui já está tudo escrito, eu só estou lendo. Estou lendo e mostrando para você o que já aconteceu. O que isso aqui conta é história. Então nós temos que aceitar isso aqui, sim. Temos que aceitar, mas como história. Coisas que já aconteceram. Então, história é bom conhecer história, mas não fazer dessas histórias meta de vida para nossas vidas. Porque nós vivemos a realidade. Nós não vivemos história. Vivemos a realidade, que é essa que eu já acabei de falar. Cristo em nós e nós em Cristo. Essa é a realidade. Também sobre o coração eu escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais a cada um. Não ensinará jamais a cada um. Então, meus amados, baseado nesta palavra, eu gostaria que você me ajudasse. Era para existir igreja, chamada igreja, porque igrejas são vidas. Igreja é isso que está acontecendo agora, eu daqui, você daí. Então nós estamos reunidos em Cristo, na palavra dele, isso é igreja. O que acontece por aí, o que tem por aí é a sarpão de prender gente. Isso é diferente, né? Então, segundo esta palavra, era para existir igreja? Não era. Eu vou ler de novo. Sobre o coração escreverei, e serei o seu Deus, e serão o meu povo. 11. E não ensinará. Então, se não era para ensinar, para que igreja? Para que pastor? Para que sacerdote? Para que apóstolo? Para que bispo? Para quê? Nos enganaram, meus amados. Nos enganaram. Há mais de quase 2000 anos que vivem nos enganando. Geração vem, foi enganada. Geração foi enganada. Geração vem, vai ser enganada. E assim são os dias de hoje. Mas a minha esperança, a minha fé, a minha esperança, que daqui a 50 anos, essas igrejas, chamadas de igreja, as portas delas vão ser fechadas. Por quê? Porque os nossos filhos que estão nascendo hoje, os nossos netos que estão nascendo hoje, não levará dinheiro para esses cães. E você sabe, sem dinheiro, essas portas enganosas não permanecerá aberta. Voltamos para a Bíblia, versículo 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão. Todos nós somos irmãos. A cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Não é isso que se prega dentro das igrejas? Não é isso que sai por aí de porta em porta dizendo que vão evangelizar? Chamando o povo para conhecer o Senhor? Aqui, ó. Cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Meu amado, pergunta para uma criança que já sabe falar se ela conhece Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Eu prefiro falar Cristo Jesus. Todo mundo conhece. Foi ele que evangelizou. Foi ele. Não é esses cães. Isso são enganadores. Eu falei, acho que
no vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz sobre raciocínio, e eu vou firmar aqui de novo, a pior sujeira que existe na face da terra não é politicagem. Porque as politicagens, a sujeira das politicagens é feita em nome da carne. Dentro dessas chamadas igrejas, a sujeira é feita em nome de Deus. Então se tornam pior do que esses lá de Brasília. Então uma pessoa, um pastor, eu falo sem medo de errar e sem medo desses canalhas, um pastor, um bispo, um apóstolo, que pede dízimo para a igreja, inclusive para aqueles coitados que ganham, aposentados, que ganham um salário mínimo, são mais ladrão. Esses não podem chamar Lula de ladrão, porque eles são pior do que Lula. São pior, porque são ladrão, porque ele rouba em nome de Deus. Lula pelo menos rouba em nome da carne. Eles não, eles roubam em nome de Deus. Então são pior do que Lula. Vamos continuar, já estou ficando nervoso. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12. Pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia. O que é que os cães diz? Se você não der o dízimo, Deus vai destruir a sua família, a sua casa. Ele já vem com ameaça. É em cima de ameaça que eles pregam essas coisas. E a igreja, por falta de entendimento, mergulha na ignorância desses canalhas e pega o dinheiro seu e sustenta esses canalhas. Dá dinheiro para eles comprar avião, dá dinheiro para eles comprar televisão, comprar hospital, comprarem outras empresas, comprarem mansões, comprarem apartamento de luxo, apartamento de 45 milhões de reais. Enquanto a igreja, muitas das vezes, muitos deles atrasa até o seu aluguel, porque pegou parte do seu salário, seu mísero salário, e deu para esses cães em nome de Deus. Deus não tem conta bancária, e muito menos banco. Vamos continuar aqui. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Esses cães não usam de misericórdia. Não usam. E dos seus pecados, jamais, jamais me lembrarei. O que é que se prega dentro da igreja? A igreja é uma pecadora. A igreja vive no pecado. Jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova, ele quem aqui? Deus. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Que primeira? O Velho Testamento. Torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, Velho Testamento, antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Paulo pregando isso aqui, lá pelo ano 67, já tinha desaparecido? Não. Que ano foi que desapareceu? No ano 70. Então, a palavra aqui está corretíssima. Preste a desaparecer. Tinha ficado envelhecida na cruz. Na cruz, aquilo lá, isso aqui, tinha ficado envelhecido, antiquado. Ficou antiquado e envelhecido. No ano 70, estava prestes a desaparecer, desapareceu.
O templo foi derrubado, foi colocado fogo, queimou tudo, mataram os sacerdotes. Então não havia mais sacerdotes, não tendo sacerdote não tem mais dízimo. O dízimo era dado para os sacerdotes, era isso que requeria o dízimo. Então não tendo sacerdote não tem mais dízimo, não tem mais nada. E os cães traz para o dia de hoje. Meus amados, para nós continuar, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 3, versículo do 14 ao 19, vou até apressar um pouco, já está chegando uma hora. Do 14 ao 19, versículo 14. Por esta causa, presta atenção, meus amados, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Meus amados, Paulo, nós temos que analisar palavra por palavra. Paulo ele era o quê? Ele era um judeu. Então, Paulo, mesmo tendo recebido a aliança, a nova aliança de Cristo no terceiro céu, mas ele não deixou de ser judeu. Ele era um judeu. E era esses costumes aqui, meus amados, era costume judaico. Então, Paulo, mesmo conhecendo alguma coisa da graça, né, porque a graça não tinha, ela só foi 100% depois do ano 70, mas ele sendo pregador da graça, mas ele era judeu, ele tinha costume judaico. Então por isso que ele está dizendo aquilo, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Mas você vê que em outro versículo ele diz, orai sem cessar. Então vamos estar de joelho 24 horas por dia, né? Não, meus amados, é obrigado a raciocinar. O raciocínio tem que funcionar. Porque o Evangelho de Cristo está aqui, ó, aqui dentro. Tem que funcionar. Então, isso aqui era um costume judaico ainda. Então, Paulo chegou a praticar a lei ainda na graça. Chegou a praticar a lei porque era costume judaico. A lei estava permanecendo ainda. Então, Paulo praticou algumas coisas da lei vivendo em graça, porque ele era um judeu, observador da lei. Mas hoje não, nós não temos mais lei, não temos mais tempo, o tempo foi derrubado. Para quê? Então vamos fazer o que impede nós viver graça 100%. Nada impede. Diante do Pai. 15, vamos ler o 15, né? Vamos ler até o 19. 15. De quem toma o nome de toda a família, tendo no céu como sobre a terra. 16. Para que, segundo a riqueza, meus amados, se você observa, isso aqui é uma oração. Paulo está orando aqui. Isso aqui é uma oração. Se você observar as orações de Paulo, ele nunca pediu nada a seu favor, coisas materiais, nem para ele, nem para ninguém. Ele só pedia coisas, ele só falava de coisas espirituais. Né? Aqui vamos aqui 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, tudo espiritual. Mas hoje como é que se ora? Como é que se ora hoje, meus amados? Deus envia, Deus visita a chifronilda que está lá no hospital. Que hospital? Será que aí Deus vai ter que pôr no GPS, né? Não. Isso não é oração. Da onde eles aprenderam isso? Da onde aprenderam a orar dessa maneira? Deus visita. Porque se Deus está dentro de mim, como é que Ele pode me visitar? Deus mora em mim, Deus mora em você. Eu aqui nessa casa, eu moro sozinho aqui nessa casa. Então qualquer pessoa que entrar por aquele portão veio me visitar. Está fazendo uma visita para mim. Mas diante disso, Deus mora em mim, Deus mora em você. Então Deus não pode fazer visita. Deus não é Deus de visita, Ele é Deus de morador. Ele mora em nós. Então aonde é que aprenderam a fazer essa oração Deus visita? Não sei. E como essa oração Deus visita, tem muitas que eles fazem aí, né? Agora, nosso tempo está avançado, não dá nem para comentar mais sobre isso.
sobre esse tipo de oração que é feita dentro dessas igrejas. Não tem nada de espiritualidade nessas orações que eles fazem. A riqueza da sua glória nos conceda que sejais fortalecidos. Tudo espiritual. Nada de coisas materiais. Seja fortalecido com poder, mediante o seu espírito. Que Paulo não pede casa para ninguém. Paulo não pede para Deus ir visitar ninguém. Eu não sei de onde esses pastores aprenderam a fazer esse certo tipo de oração. Segundo o seu espírito, no homem interior. Não é por fora. É no espírito. No homem interior. No espírito. Então você vê, só, a gente observa que as orações de Paulo é tudo espiritual. Totalmente diferente dos pastores. Aqui. No espírito, no homem interior, 17. Assim habite Cristo no vosso coração. Seria uma oração espiritual. Pela fé, estando vós arraigados, né, e alicerçados em amor. 18. A fim de poderes compreender. Então, uma vez que você está alicerçado em Cristo, no Espírito, você está alicerçado em Cristo, no seu Evangelho, ele ilumina os nossos pensamentos, ele ilumina a nossa mente, tudo que nós vamos fazer através dessa iluminação. Mas quando a pessoa está no Evangelho de Moisés, na lei, que era um ministério de morte, de escuridão e condenação. Então, e é em cima disso que eles oram. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18, a fim de poderes compreender. Então, só através do poder do Evangelho, na luz do Evangelho, que é Deus, você vai poder compreender. Com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse Evangelho, da Palavra de Deus, do Espírito Santo, dessa luz que nos ilumina, dessa liberdade que nós temos. Tudo isto. 19. E conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Só através do Evangelho. E os crentes deixam tudo isso aqui para ficar no Evangelho de escuridão, que é o Evangelho de Paulo. Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Versículo 9. Por esta razão, olha Paulo de novo na oração. Por esta razão também vós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Você vê, tudo, a oração de Paulo feita em cima da espiritualidade e não de dinheiro, de me dar um apartamento, faz uma campanha para você comprar um apartamento, faz uma campanha para você trocar de carro. Não, isso não existe. Não sei de onde esses pastores tiraram isso. Conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual. O sistema religioso não tem. Versículo 10. A fim de viverdes de modo
digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, né? O agrado de Deus, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Qual é a boa obra? Boa obra dos pastores é dar o dízimo certinho. Mas a boa obra aqui é ajudar os necessitados. Coisa que os pastores não fazem. Aonde a pessoa dá dízimo, ela pode ter dado dízimo 60 anos, mas chegou um dia que ela está doente, vai lá pedir uma cesta básica e se ela traz. Não traz. Quer que ela ouve? Não, irmão, você está sem fé. Ora mais. Faz jejum. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não é crescendo riqueza, eu comprei um apartamento, agora eu tenho 2 apartamentos, eu tenho 2 carros, eu tenho 3 carros, eu tenho 2 empresas. Crescimento para os crentes é assim, para os pastores é assim. Mas aqui está totalmente diferente. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, né, segundo a força da sua glória, isso é oração, da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. 12. Dando graça ao Pai, que vos fez indônio, fez entender, né? Vos fez indônio, a parte que vos cabe. Então Deus, quem fez nos entender que nós somos herdeiros dele? Deus, através de quê? Do Evangelho, do testamento de Cristo, não é de Moisés. Ele que nos fez entender que nós somos herdeiros dele. Indônio, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que luz que é essa? Do Evangelho. Saiu do Evangelho, não tem luz. E Efésios, novamente, Efésios capítulo 1, tem mais 3 passagens aqui. Efésios capítulo 1, do 15 ao 18. 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o maior para com todos, né? O Senhor Jesus é o maior para com todos. Preste atenção, meus amados. Eu expliquei isso ainda nesse vídeo, né? Paulo, vivendo lá no ano, escrevendo isso aqui para lá no ano 60, Jesus era o Deus como é que chama? Ele estava com todo o poder de Deus, né? Era o reinado, né? É isso que eu queria falar. Era o reinado de Jesus aqui nessa época até o ano 60, porque o reinado de Jesus durou até o ano 70. Depois do ano 70, conta lá, acho que é a 2 de Coríntios, que ele voltou, entregou o Pai. E ele mesmo ficou subjugado ao Pai. Então, o reinado de Jesus durou até o ano 70. E Paulo está aqui vivendo em quê? No reinado de Jesus. No reinado dele. Então, está aqui, ó. É por isso que está escrevendo aqui, ó. Cadê o versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Está no reinado de Jesus. Está no reinado, todo o poder, toda a glória está com ele. Mas hoje não, meus amados. O reinado de Jesus durou até o ano 70. Então toda a honra, toda a glória ao Cristo ressuscitado. O Espírito, né? O Senhor e o amor para com todos os santos. 16, vamos ler até o 18, né? 16.
Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus do nosso Senhor, você já começa, dá para você entender que Jesus não era Deus? Pelo amor de Deus, me ajude aí. Porque mesmo que Jesus estando com o poder de Deus, mas ele não era Deus, ele estava com o poder de Deus, ele estava com o reinado, estava tomando conta do reinado. Então, para que o Deus do nosso Senhor Jesus, só existe um Deus, só um. Então Jesus não era Deus, estava com o poder de Deus. E estava no reinado, então Paulo está tratando como nosso Senhor. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Pai da glória, até aqui está certinho. O Pai da glória, né, considerando o tempo. Então nós temos que considerar o tempo. Foi escrito quando esse livro? No ano 60. Então está no reinado de Jesus. O Pai da glória era Jesus. Mas hoje não, meus amigos. Hoje não. Ele voltou e entregou o Pai. Então quem é o Pai da glória hoje? Deus Pai, Deus mesmo. Graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações para com o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito, não é vos conceda um apartamento, vos conceda uma Ferrari, não. Vos conceda uma empresa, não. Conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Jesus. Que agora aqui ele está falando de quem? De quem é a pessoa que Paulo está falando aqui? De Jesus. Então, no pleno conhecimento de Jesus, que é ele está no reinado dele, no pleno conhecimento dele. 18, vamos ler até o 18. Iluminados, presta atenção, iluminados os olhos do vosso coração. Nós sabemos que o coração não tem olhos. Então, que olhos são esses? Entendimento. Né? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamado. Qual a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos. Você vê que o Evangelho de Cristo, mesmo nas orações, em lugar nenhum que você pega Paulo orando, ele está falando de riqueza, coisas físicas. Não, ele está falando de coisas espirituais. Tem duas passagens. Abra sua Bíblia em João, já passamos de uma hora. Meu Deus. João 9. João capítulo 9, versículo 13. Do 13 ao 25. Vou ser um pouco breve. Versículo 13. Levaram, pois, os fariseus. Olha, quem foi que levaram? Os fariseus. Levaram, pois, os fariseus o que Dante foram cegos. Né? Dante era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus diziam que Jesus não era filho de Deus, tinha parte com Satanás. Os fariseus. Por quê? Porque ele fazia essas coisas dia de sábado. Ele abriu os olhos. 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram. Os fariseus, não foi os apóstolos, não foi ninguém, foi os fariseus. Lhe perguntaram. Como chegaram a ver o que ele respondeu? Como chegaram a ver? Perguntaram para o cego, né? Os fariseus perguntou para o cego. Como chegaram a saber?
Em vez de eles chegarem dando, olha, glória a Deus, que você foi curado, tu era cego e foi curado, mas não. Eles chegaram o quê? Interrogando. Como tu foi? Quando tu começou? Tu era cego, como tu estás vendo agora? Como foi isso? Fala para nós. Perguntaram, como chegaram a ver? Ao que ele respondeu, o cego respondeu. Explicou, lodo, respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Lavei-me e estou vendo. 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Este homem não é de Deus. Trabalhando de sábado, essas coisas de sábado, não é de Deus não. Porque não guarda o sábado. É igual uma certa religião que nós temos por aí. Não guarda o sábado. Dizia outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Um homem pecador, que eles não viam Jesus como filho de Deus, né? Via como um homem qualquer. Como pode? Agora, só que eles faziam milagre, eles não entendiam. E eles ficaram interrogando por eles mesmos. Como pode? Um pecador desse, comedor de feijão aí, fazendo milagre. Tamanhos sinais. E houve discussão entre eles, né? E houve dissensão entre eles. 17. De novo perguntaram ao cego, que diz tu a respeito dele, a respeito de Jesus? Perguntar a palavra ao cego. Que diz tu a respeito de Jesus, desse que te curou? A respeito dele. Visto que te abriu os olhos. Visto que te abriu os olhos. Que é profeta? Respondeu ele. Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então, não acreditaram que o homem era cego, chamaram os pais deles para provar, né? Servir de testemunha. Teu filho não era cego? Tá vendo agora. E quem curou? Esse cara aí, chamado Jesus. Esse pecador. Chamaram os pais. 19. Os interrogaram os pais dele. Né? Interrogaram. É este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Os fariseus perguntaram para os pais do cego, né? O que era cego. 20. Então os pais responderam, sabemos que este nosso filho, que nasceu cego, nós sabemos que ele nasceu cego. 21. Mas não sabemos por que vê agora. Nós não sabemos por que vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos quem abriu os olhos. Não sabemos. Perguntai a ele. Pergunta para o cego. Perguntai a ele. Idade tem, ou seja, ele era de maior, ele podia responder por ele, né? Fosse de menor, necessitava de alguém, mas ele era de maior, ele podia responder por ele mesmo. Idade tem. Falará de si mesmo. 22. Isto disseram seus pais, porque estava com medo, os pais com medo. É isso que a gente vê dentro da chamada igreja. Tem nego aí, dentro desses açapão aí, entendendo que está errado. Estão lá com medo das ameaças dos pastores. Mas eles estão entendendo que está errado. Está assim de gente, entendendo que está errado. Pastor ainda, viu? Pastor entendendo que está errado. Mas com medo, não só com medo dos seus superiores, mas também com medo de
perder seu salário. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já havia assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então hoje está assim, como é que está assim de pastor, conhecendo a verdade, o evangelho da verdade, pregando mentira dentro da igreja, com medo dos seus superiores e com medo de perder o seu salário, né? Ser expulso, eles com medo de ser expulso daquela igreja. E vão viver de quê? Né? Vão viver de quê? Eu preferia morrer de fome do que continuar conhecendo a verdade e continuar pregando a mentira para a igreja de Cristo. 23, vamos ler até o 25. 23, estamos terminando, meus amados. Só tem esses restos de versículo, mais um no livro de Jó. Por isso é que disseram os pais, disseram os pais, ele idade tem, o cego, né? O cego idade tem, para responder o que vocês estão perguntando para nós. Os pais com medo, né? Dos judeus, dos fariseus, que eram os fariseus que faziam as leis para os outros cumprir. Eles não cumpriam, mas era eles que faziam as leis. Interpretavam, né? Era eles que interpretavam as leis. Não eram os fariseus. Ele, idade tem. Interrogai. 24. Então chamaram o cego. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Jesus, este homem que ele está falando aqui é pecador. Sabemos que esse homem é pecador. 25. Ele retrucou: se é pecador, meu filho, eu não sei. O cego retrucou, né, para os fariseus: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Foi assim que aconteceu comigo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego 31 anos, cego, servindo a pastor, dando meu dinheiro, trabalhava, suado, para dar meu dinheiro 10%, cheguei a dar 20% de dízimo. Eu cheguei a dar 20% de dízimo. Fora voto, fora oferta. Por que eu dava? Porque eu era cego. Não tinha um entendimento, com o meu entendimento obscurecido, eu não tinha entendimento que eu estava sustentando o vagabundo para comprar televisão, para comprar hospitais, um dos melhores hospitais que temos aqui em São Paulo, meus amados. Se você não está me assistindo aqui, eu estou vendo, se você não é aqui de São Paulo, o melhor hospital que nós temos aqui em São Paulo não é o Albert Einstein. O Albert Einstein só ganha em volume. É grande o hospital Albert Einstein, mas em tecnologia, o hospital desses cães ganha de Albert Einstein. Então, quando você está doente, você frequenta um açapão dele, você está doente, eles mandam você fazer um voto, uma corrente, uma campanha. Quando eles estão doentes, vão lá para o hospital deles. Quando você está sem dinheiro, com a vida apertada, eles mandam você fazer uma campanha de prosperidade. Mas quando eles precisam de dinheiro, pede a você, para você dar dinheiro na igreja. É assim. E eu era cego dessa maneira, que eu não via isso. Eu não entendia isso, não via. Mas hoje eu vejo. Hoje eu vejo, com esses olhos iluminados, que Cristo iluminou. Não colaboro mais para vagabundo nenhum comprar empresa, televisão, carro importado, abrir
empresa não colabora mais. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Jó. Jó, capítulo 42. Um versículo só, versículo 5. Eu te conhecia só por ouvir. Eu conhecia Deus assim, só por ouvir. Um Deus carrasco, um Deus, se eu não desse o dízimo, ele me castigava. Um Deus que, se eu não desse o dízimo, se furasse o pneu da moto, foi Deus que castigou, mandou Satanás furar. Um Deus que quebrasse um copo na minha casa, se eu não desse o dízimo, quebrasse uma taça dessa aqui, foi Satanás. É que você estava em falha com Deus? Então, meus amados, eu conhecia Deus só por ouvir falar. Só por ouvir falar. Mas hoje eu enxergo. Hoje eu vejo. É o que está aqui. Eu te conhecia só por ouvir. Mas agora os meus olhos veem. Agora, meus amados, meus olhos veem. E eu creio que você que está me assistindo aqui, você que está acompanhando esta palavra junto comigo, está fazendo essa graciosidade e acompanhar junto comigo, fazer companhia para mim, que eu não estou aqui ensinando ninguém, eu só estou lendo. Então eu estou lendo daqui, você talvez esteja com a sua Bíblia aberta, talvez você esteja só ouvindo. Mas se você crê no que foi lido hoje e você põe em prática, Deus vai iluminar os seus olhos. E você vai ver Deus em você. Porque para você, se você quer buscar Deus, não vá em um lugar chamado igreja. Olhe para dentro de você. Vá até no espelho. Veja que você vê Deus. E não nesses sarpão aí. Isso é engano. Vamos terminar, meus amados. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora meus olhos te veem. Vou ler o 6 para não ficar aqui pendurado. Por isso, me abomino e me arrependo do pó, no pó e na cinza. Hoje eu me arrependo dos dízimos que eu dizimava, que era a lei. Lei é maldição. Dos jejum que eu fazia, é lei, é maldição. Então eu me arrependo dessas coisas, amém? E se você se arrepende também, você entendeu esta palavra, que você é um cristão, você é um filho, você é uma filha de Deus. Por isso Deus está iluminando teus olhos, todo entendimento, para que você conheça Deus, amém? Paz eterna. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. E até um próximo encontro, que possivelmente será domingo. Mas sexta-feira estou querendo fazer meta toda sexta-feira um raciocínio. Não sei se vai dar certo. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro.